Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um Arquivo Misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanha também nas minhas redes sociais. Então é isso, vamos lá começar o Arquivo Misterioso de hoje. No Arquivo Misterioso de hoje, a gente vai contar a história da pior mãe dos Estados Unidos, o caso da Kaylee Mary. Kaylee Mary Anthony nasceu em 9 de agosto de 2005 em Orlando, Flórida. Filha de Casey Mary Anthony, ela vivia em Orlando com sua mãe e os avós maternos, George e Cindy. Os primeiros meses de vida da Kaylee foram bem tranquilos. Kaylee, já com 2 anos de idade, foi dada como desaparecida em 15 de julho de 2008, em uma ligação para a polícia feita por sua avó Cindy, que não via a criança há cerca de 31 dias. De acordo com a Cindy, ela disse aos policiais que a Casey deu várias explicações antes de finalmente dizer que não via sua filha há semanas. Então a Casey acabou chamando a polícia e disse que a Kaylee havia sido sequestrada por sua babá. Em 16 de junho de 2008, a Casey saiu de sua casa em Orlando e a Cindy disse que não viu a Kaylee saindo com a Casey, mas mais tarde o George testemunhou e disse que viu sim a Cindy levando a Kaylee. Então a Casey disse que estava levando a Kaylee para passar alguns dias com sua babá Zenaida. E no dia seguinte ela informou que as 3 estavam indo para uma viagem a trabalho até Tampa. 30 dias após a Casey ter saído, o seu carro foi encontrado abandonado em uma estrada e acabou sendo rebocado. Então o George e a Cindy foram notificados que o carro havia sido rebocado, então eles foram até lá buscar. E quando o George foi até lá buscar, ele disse que tinha um cheiro muito forte vindo do porta-malas que parecia ser cheiro de decomposição. E quando o porta-malas foi aberto, tinha apenas sacos de lixos. Naquele mesmo dia, Cindy, a avó da Kaylee, ela relatou à polícia que sua neta estava desaparecida e o carro da filha dela cheirava a cadáver. Mais tarde, a Cindy acabou retirando essa declaração que ela fez sobre o odor do carro. Em 11, 12 e 13 de agosto de 2008, um homem chamado Roy Crump chamou a polícia sobre um objeto suspeito encontrado em uma área florestal perto da residência da Kaylee. Foi orientado pelo gabinete do xerife a ligar para uma linha de denúncias, o que ele acabou fazendo e não teve retorno. Algum tempo depois, ele ligou novamente para o gabinete do xerife e eventualmente foi recebido por 2 policiais. Ele relatou a eles que tinham visto o que parecia ser uma caveira perto de um saco cinza. Então, os policiais acabaram conduzindo uma breve busca e afirmaram que não encontraram nada. Já em 11 de dezembro de 2008, ele chamou a polícia novamente. Eles foram até lá e encontraram os restos mortais de uma criança em um saco de lixo. As equipes de investigações recuperaram uma fita adesiva que estava pendurada em cabelos presos ao crânio e algum tecido deixado no crânio. Nos 4 dias seguintes, mais ossos foram encontrados na área arborizada, perto do local onde os restos mortais foram inicialmente descobertos. Em 19 de dezembro de 2008, o legista Jan Garavaglia confirmou que os restos mortais encontrados eram da Kaylee. A morte foi considerada homicídio e a causa da morte foi indeterminada. A Casey então acabou sendo presa e foi acusada de dar declarações falsas à polícia. E também foi acusada de negligência infantil e obstrução da justiça. Então o juiz negou a fiança e disse que a Casey havia demonstrado lamentável desrespeito pelo bem-estar de sua filha. Em 22 de julho de 2008, após uma audiência de fiança, o juiz fixou a fiança em $500 mil. E depois a Casey foi liberada, depois que sua fiança de $500 mil foi paga por Tony Padilha, o sobrinho de um fiador e advogado, Leonardo Padilha. Leonardo disse que ele esperava que ele e seu sobrinho pudessem ajudar a Casey a encontrar a Kaylee.
Mas, no entanto, quando uma multidão furiosa começou a se reunir ao redor da casa que a Casey estava, o Tony resolveu revogar a fiança e mandá-la de volta para a prisão. E o Leonard disse que era muito difícil falar com a Casey, já que ela não respondia suas perguntas. Em 5 de setembro de 2008, a Casey foi libertada novamente sob fiança por todas as acusações pendentes. Então ela foi equipada com uma tornozeleira eletrônica. Sua fiança de $500.000 foi paga pelos seus pais. Em 14 de outubro de 2008, a Casey foi indiciada por um júri por acusações de homicídio em primeiro grau, abuso infantil agravado, homicídio culposo agravado de uma criança e 4 acusações de fornecer informações falsas à polícia. Mais tarde ela foi presa novamente e o juiz John Jordan ordenou que ela fosse mantida sem fiança. Uma semana depois, o Estado retirou as acusações de negligência infantil porque as acusações de negligência foram baseadas na teoria de que a Kaylee ainda estava viva. A Casey foi indiciada e se declarou inocente de todas as acusações. Em 13 de abril de 2009, os promotores anunciaram que planejavam buscar a pena de morte no caso. A promotora principal no caso foi a promotora assistente Linda Drane Burdick. Os promotores assistentes completaram a equipe de acusação. O advogado principal da defesa foi um advogado de defesa criminal da Flórida, e também teve alguns advogados que atuaram como co-advogados, que representaram George e Cynthia. A seleção do júri começou em 9 de maio de 2011, em Clearwater, porque o caso havia sido amplamente divulgado na área de Orlando. Os jurados foram trazidos do condado de Pinellas para Orlando. A seleção do júri demorou mais do que o esperado e terminou em 20 de maio com 12 jurados e 5 suplentes sendo empossados. O painel era composto por 9 mulheres e 8 homens. O julgamento durou 6 semanas, durante as quais o júri foi sequestrado para evitar influência de informações disponíveis fora do tribunal. O julgamento começou em 24 de maio de 2011 no Orange County House com o juiz Delvin Perry. Nas declarações de abertura, o promotor principal descreveu a história do desaparecimento da Kaylee dia a dia. Os promotores declararam que a Casey usou clorofórmio para incapacitar a Kaylee antes de sufocá-la com fita adesiva, deixando o corpo no porta-malas de seu carro antes de descartá-lo. A defesa disse que a Casey provavelmente se afogou acidentalmente na piscina da família em 16 de junho de 2008 e que o George, com o conhecimento da Casey, encobriu o afogamento para poupar a sua filha de uma potencial acusação de negligência infantil. A defesa ainda disse que o comportamento aparentemente não afetado da Casey após a morte de sua filha Kaylee foi atribuído ao suposto abuso infantil que ela supostamente sofreu nas mãos de seu pai e irmão. Por fim, a defesa afirmou que a investigação policial foi comprometida pelo frenesi da mídia. Já na segunda semana de julgamento, o júri chamou vários parentes da Casey para depor. George foi a primeira testemunha, e em resposta ao interrogatório, ele negou ter abusado de sua filha. Tanto George quanto o namorado da Casey testemunharam que não sentiram nenhum cheiro de decomposição vindo do carro dela. Porém, o George tinha falado para a polícia que ele tinha sim sentido o cheiro nos primeiros dias da investigação. E a Cindy testemunhou que seu comentário para a polícia de que o carro cheirava como se alguém tivesse morrido dentro era apenas uma figura de linguagem, que era uma alegação exagerada que ela havia feito, que era só uma maneira de fazer a polícia responder rapidamente. E a terceira semana foi dedicada principalmente à análise forense. A acusação acabou chamando um designer de software que testemunhou com base em um programa que ele usou para recuperar pesquisas apagadas do computador, que alguém havia pesquisado cerca de 84 vezes por clorofórmio.
e depois apagado a pesquisa. 2 adestradores de cães policiais indicaram que os cães farejadores de cadáveres detectaram um cheiro de decomposição, um carro da Casey e o outro no quintal da família. E a médica legista-chefe testemunhou e determinou que a forma da morte da Casey foi homicídio com base em evidências físicas e circunstanciais, incluindo que a sua morte não havia sido relatada e que cloroforme havia sido encontrado no carro da Casey, observando que apenas uma pequena quantidade já resultaria na morte de qualquer criança. O diretor do laboratório de identificação humana apresentou uma animação com fotos de que a Casey ainda vive com sua mãe, sobrepostas no crânio decomposto da Casey e a fita adesiva encontrada com o corpo. Ele disse que era sua opinião que a fita adesiva havia sido colocada em Casey antes da decomposição de seu corpo. Já a examinadora de impressões digitais do FBI disse que observou o contorno de um adesivo em forma de coração na fita adesiva encontrada. Quando tentou fotografar o contorno, ele não estivesse mais visível. Não foram encontradas impressões digitais na fita, embora não se esperasse. O analista de cabelo do FBI testemunhou que um cabelo descoberto no tronco da Casey pertencia a Casey e apresentava faixas na raiz. Ele disse que um estudo que ele estava conduzindo e acelerou para o julgamento havia até agora mostrado que essas faixas só ocorriam pós-mortem. Finalmente, apesar das objeções da defesa e a confiabilidade científica, o Laboratório Nacional de Oak Ridge relatou que o procedimento de coleta de amostras de ar realizado no porta-malas da Casey indicou a decomposição e cloroforme. A defesa iniciou seu caso em chefe na 4ª semana com um patologista forense que havia realizado uma autópsia na Casey. Ele chamou a autópsia de má qualidade, dizendo que foi uma falha que o crânio da Casey não tinha sido aberto durante seu exame. Ele disse que sua própria autópsia não conseguiu determinar se a morte da criança foi um homicídio e que sua opinião era que a fita adesiva havia sido colocada após a decomposição, dizendo que a fita colocada na pele teria DNA residual da Cindy. Agora, testemunhando como testemunha de defesa, ele disse que foi responsável pela busca de cloroforme no computador, dizendo que a fita adesiva colocada na pele teria DNA residual. Cindy, agora testemunhando como testemunha de defesa, disse que ela foi a responsável pela busca de cloroforme no computador da família, dizendo que ela pretendia procurar clorofila, mas se lembrou do mau termo e pesquisou errado. A Cindy disse que os registros de trabalho que indicavam que ela estava trabalhando no momento das pesquisas estavam incorretos. Como ela disse que muitas vezes estavam, porque ela era funcionária assalariada. Finalmente, a Cindy testemunhou que ela e a família tinham costumes de enterrar os animais que morriam no próprio quintal e usar fitas adesivas para selar as aberturas dos sacos plásticos. Além disso, a defesa chamou um examinador de documentos forenses e não encontrou nenhuma evidência de um adesivo ou resíduo de adesivo na fita adesiva encontrada perto dos restos mortais da Casey. Quando ambas as partes tinham concluído todas as falas, a acusação tinha chamado 59 testemunhas para 70 depoimentos diferentes. A defesa chamou 47 testemunhas para 63 depoimentos. Casey não testemunhou. Quando o julgamento terminou, cerca de 400 peças de provas tinham sido apresentadas. O júri iniciou a deliberação em 4 de julho e em 5 de julho os promotores declararam que as deliberações estavam prestes a dar ao júri as informações corrigidas com a relação à discrepância do software. No entanto, o júri acabou chegando em um veredito. Um analista jurídico declarou que se a Casey tivesse sido considerada culpada antes
de receber as evidências exculpatórias, a falha da promotoria em divulgá-las completamente poderia ter sido um motivo para um julgamento nulo. Em 5 de julho de 2011, o júri considerou a Casey inocente de todas as acusações. Em 7 de julho de 2011, os argumentos da sentença foram ouvidos. A defesa pediu que a sentença fosse baseada em uma acusação de mentira, com base nos fatos que os crimes ocorreram como parte de uma única entrevista com a polícia. Como alternativa, a defesa argumentou a sentença simultânea para que a Casey pudesse cumprir várias sentenças de uma única vez. Eles sentenciaram a Casey consecutivamente 1 ano na prisão do condado e $1.000 em multas a cada uma das 4 acusações. Como a Casey estava presa desde outubro de 2008, ela recebeu mais de 1.000 dias de crédito pelo tempo cumprido e foi libertada 10 dias após a sentença, em 17 de julho. Posteriormente, de acordo com o estatuto pouco conhecido da Flórida, que exige que os juízes avaliem os custos de investigação e acusação, o juiz decidiu que a Casey deve pagar $217 mil ao estado da Flórida. A promotoria havia solicitado $516 mil em reembolso, mas o juiz apenas considerou a Casey responsável pelas despesas incorridas durante o período que a Casey foi dada como desaparecida, até o início da investigação de homicídio. Em argumentos anteriores, o juiz havia chamado as tentativas dos promotores de exigir a quantia maior de uvas verdes, porque a promotoria perdeu o caso. A Casey recorreu das suas condenações, argumentando que as falsas declarações que prestou aos agentes construíam um delito e que as declarações eram inadmissíveis, porque não lhe tinha sido dada uma advertência. A acusação afirmou que cada declaração constituía um delito separado e que a Casey não estava detida no momento em que fez qualquer uma das declarações. O Tribunal de Apelação rejeitou o argumento, mas concluiu que suas falsas declarações só poderiam constituir 2 delitos, porque foram feitas em 2 entrevistas, rejeitando 2 dos delitos por motivos de dupla incriminação. Não podemos concluir que a legislatura pretendia autorizar punição separada para cada declaração falsa feita durante uma única entrevista, disse o tribunal. Mas o tribunal se recusou a reduzir o número de condenações para 1, dizendo: quando há uma pausa temporal suficiente entre 2 supostos atos criminosos, de modo a permitir que um réu tenha tempo para fazer uma pausa, refletir e formar uma nova intenção criminosa, o episódio criminoso separado será considerado como tendo ocorrido. O caso acabou atraindo muita atenção da mídia e o julgamento acabou sendo comparado com o julgamento do O.J. Simpson, tanto por sua ampla cobertura da mídia, tanto pelo veredito de inocente. O advogado da família disse à ABC News que a família acabou recebendo várias ameaças de morte depois que o veredito de inocência foi proferido. Em resposta ao veredito, ele divulgou uma declaração em nome de toda a família. Ele disse: embora a família nunca saiba o que realmente aconteceu com a Casey, eles agora começarão um longo processo de reconstrução de suas vidas. Apesar da defesa infundada escolhida pela Casey, a família acredita que o júri tomou uma decisão certa, com base nas evidências apresentadas, nos testemunhos e nas informações científicas. E a família espera que a mídia lhes dê tempo para refletir sobre esse veredito e decidir a melhor maneira de seguir em frente. Então a Casey permanece em liberdade. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse caso ele é bem complexo, tem um julgamento super grande. Eu não cheguei a colocar, todas as partes do julgamento, porque é um julgamento muito longo. Mas eu acredito que a Casey acabou tirando a vida da filha dela, assim. São nomes bem confusos, bem iguais, bem parecidos. Eu acho que vocês chegaram a se confundir alguma vez ou outra, eu também. Então foi um julgamento justo, porque os pais dela sentiram o cheiro no carro. Fora que uma mãe que realmente se preocupa com o filho,
não deixaria o filho ficar desaparecido um mês e nem se importar, né? E foi o que aconteceu. A Kaylee estava desaparecida um mês e ela não estava nem aí, nem sabia onde que a filha estava. Então eu acredito que foi ela sim. Talvez ela tenha se arrependido de ter tido a Kaylee e quis acabar, né, com a vida dela. É um caso muito triste, que eu acho que o culpado permanece impune, né? E não teve um final feliz. Nenhum dos casos que eu conto aqui tem um final feliz, né? Mas geralmente os criminosos são pegos, né? E nesse caso não aconteceu isso. Então é um caso mais triste ainda. Então é isso, quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.